Olá, começa aqui o Saúde em Dia, o magazine diário do S+. É um dos 5 sentidos, definido como a capacidade de percepcionar o som. É à audição que dedicamos o programa de hoje. Vamos perceber, com a ajuda do nosso convidado, um dos maiores especialistas na área, como está afinal a audição dos portugueses. Em estúdio já tenho aqui comigo o professor Dr. Lionel Luís, médico otorrino. Professor, muito obrigada por estar aqui no Saúde em Dia. Também. Vamos conversar um bocadinho e pergunto-lhe, no geral, qual é o estado da audição dos portugueses? O estado da audição dos portugueses é bom. É bom porque, efetivamente, temos legislação que acaba por proteger, não é, os portugueses. Portanto, aquilo que são níveis de ruído deletérios estão normalmente mais ou menos regulamentados e, portanto, os portugueses podem se sentir protegidos. Em relação àquilo que são, nomeadamente, as garantias de detecção de problemas de audição desde que nascemos, isso também está garantido. Portanto, há um rastreio universal, já há muitos anos, e que garante que qualquer criança, desde que nasce, em idade escolar, nomeadamente, que tenha problemas de audição, vai ser detectado e, portanto, vai ser corrigido. Na população mais idosa, neste momento temos um acesso a próteses auditivas, portanto, ajudas técnicas para ajudar a nossa audição quando temos problemas de audição, que é universal. Portanto, durante muitos anos tínhamos problemas, não digo que neste momento não seja, enfim, um mar de rosas, mas dentro do Serviço Nacional de Saúde, se as pessoas tiverem efetivamente um déficit auditivo, conseguem de forma gratuita obter uma prótese auditiva e, portanto, vivemos de facto numa altura em que todas estas garantias podem tranquilizar os portugueses. Professor, segundo aqui os resultados de um inquérito do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, quase um quarto dos portugueses ouve mal e metade destes, portanto, usam próteses e têm dificuldades. Exato. Obviamente que existe aqui um estigma, não é, social. Há de facto pessoas que beneficiariam da utilização de uma prótese auditiva e que não a utilizam porque ainda não preciso, não quer ser vista como uma prótese auditiva, a utilização de uma prótese auditiva faz ver a toda a gente que sou surdo, que não ouço bem, e de facto cada vez mais as mentalidades se vão alterando. Veja que, sem falarmos em marcas, mas veja que começa a ser muito frequente nós andarmos na rua e vermos que as pessoas utilizam tanto para ouvir música como para comunicar, nomeadamente através dos seus telemóveis, utilizam headphones, fones, não é? Que não têm fios e que começam a parecer muito uma prótese. Com esses aparelhos. Mas a nova, aliás, hoje em dia, temos esse conhecimento que esse tipo de aparelhos já começam a poder ser utilizados pelas grandes produtoras, não é? Como próteses auditivas. Portanto, existem fones que já permitem a ligação através dos aparelhos de telemóvel inteligentes e que podem ser utilizados de uma forma, obviamente, mais modesta, mas como aparelhos auditivos. Ou seja, globalmente, não é? Eu penso que esse estigma irá desaparecer. Mas vai demorar algum tempo. Aquilo que eu diria até é o contrário, porque uma pessoa que efetivamente tem uma dificuldade auditiva e que utiliza um aparelho auditivo é uma pessoa que está preocupada em ser jovem, está preocupada em comunicar, está preocupada em manter-se ativa do ponto de vista social. Portanto, deveria ser exatamente o contrário. Não é? Mas não é. E, portanto, é mais uma daquelas coisas em que não interessa tanto aquilo que se é, mas aquilo que se parece. Claro. É assim, somos humanos. E, professor, quais as doenças de otorrino mais frequentes entre os portugueses? Bom, temos que distinguir claramente dois grandes grupos. O grupo dos doentes pediátricos, aquilo que é a otorrinopediátrica, continuam a ser muito frequentes, as amigdalites, as otites, as adenoidites, não é? Isso continua a ser muito frequente, aliás, representa uma grande fatia das doenças das crianças. Porquê é que as crianças são tão suscetíveis a este tipo de doenças? Há razões anatómicas e fisiológicas, até de próprio crescimento do sistema imunitário da criança. A criança, assim que nasce, tem que começar, logo após o efeito protetor da mãe, que pode ser prolongado pelo leite materno, nomeadamente, mas tem que começar a criar as suas próprias defesas. A única forma que nós temos
de criar defesas é efetivamente ir adoecendo, ir contatando, não é, com os agentes. Daí, muitas vezes, falar que viver em ambientes completamente esterilizados, sem contato com a terra, não é, e com as coisas, que é de facto um problema para o desenvolvimento sustentado, saudável da criança. E de facto, todas essas infecçõezinhas que vão sendo feitas são normalmente pelas vias de contacto. A via aerodigestiva, portanto nasal, por onde respiram, e pela via oral. Estes órgãos linfóides, as amígdalas, os adenoides, não é? Estão, no fundo, junto à entrada, por onde nós começamos a contatar com estes agentes externos e, portanto, é natural que eles vão inflamando de forma mais ou menos recorrente. Daí as infecções serem mais frequentes, efetivamente, na infância. E daí, no fundo, algumas delas beneficiarem de tratamento, não é? Eventualmente até de tratamento cirúrgico. Nós já tivemos várias fases ao longo da história em que essas intervenções foram sendo mais ou menos frequentes, se foi, no fundo, estudando e percepcionando que era mais útil sermos mais invasivos, menos invasivos. Felizmente estamos numa fase da história da otorrinolaringologia e da medicina onde a intervenção um bocadinho mais ou menos invasiva é de facto a opção, portanto não retirarmos as amígdalas. Envolvidos também. Ora, claro que sim, até porque sermos menos invasivos tem resultados tão bons como resultados muito invasivos e dou-lhe o exemplo, por exemplo, da amigdalectomia parcial, ou seja, não retirar completamente a amígdala, mas tirar parte. Se imaginarmos a amígdala como se fosse uma laranja, retirar os gomos, mas deixar a casca, esse tipo de intervenção tem resultados que são praticamente iguais aos de retirar tudo, nomeadamente a tal caixa, a tal cápsula, não é? Utilizando a denominação anatómica. E retirar a cápsula, retirar a tal casca da laranja significa mais dor, mais hemorragia, mais necessidade de tomar medicamentos para as dores, um afastamento da escola. Mais complicado exatamente. Também. Portanto, estamos numa fase em que, de facto, a medicina está mais estável, mais confiante e em que existem tratamentos que são, obviamente, monitorizados, auditados e apresentados internacionalmente e, portanto, somos menos invasivos. Ainda assim, continua a ser uma das cirurgias mais realizadas, isso, portanto, da parte pediátrica. Obviamente que na parte pediátrica teríamos que falar, e se estamos a falar de audição, necessariamente daquele que foi um dos maiores avanços da medicina mundial, que foi exatamente a substituição desse quinto sentido, da audição. Isso não é possível neste momento para outros sentidos, como por exemplo a visão, portanto um indivíduo invisual e que nasça invisual, nós não temos forma de lhe restabelecer a visão, ou melhor, de lhe conferir esse sentido, não é possível. Tantos adultos existem que perdem a sua visão por variedíssimas razões, variedíssimas patologias, traumatismos, etc. E que não existe qualquer forma de restabelecer a visão. A grande novidade, que resultou de trabalhos, enfim, que se desenvolveram de uma forma que nós nunca pensámos que fosse tão boa, a verdade é que uma criança que nasce hoje sem audição, nós conseguimos dar-lhe essa audição. Conseguimos unilateralmente, bilateralmente, dar-lhe essa audição e, portanto, permitir que uma coisa que existia, todos nós conhecemos, os ditos surdos mudos, que é um termo que, obviamente, é depreciativo e não deve ser utilizado, mas sermos surdos impossibilita-nos de apreender a linguagem, não é? Isso, potencialmente, neste momento, não existe no mundo moderno, pelo menos no mundo ocidental, porque as crianças, tendo a audição, conseguem apreender linguagem, desenvolver linguagem e, portanto, a própria língua gestual assume a partir daí uma importância potencialmente menor, não é? Porque deixa de ser necessária. Casos, e conhecido, é o do Ruben Gabriel, a criança mais nova de sempre a receber um implante coclear no nosso país. Tinha 11 meses quando ouviu pela primeira vez. É verdade, é verdade. E é uma coisa que se tornou, um vídeo que se tornou viral em Portugal, existem vários, e obviamente que podemos imaginar para uns pais
o que é, não é, esta primeira reação ao som. Aqui é possível devolver a audição, embora esta audição nunca seja natural, digamos assim. Se quiser uma comparação, poderemos dizer que é comparável a um bom som de um telefone. De um telemóvel, por exemplo. E se pensarmos que nós conseguimos hoje em dia fazer praticamente toda a nossa vida conversando através do telemóvel, conseguimos transmitir as nossas emoções, dizermos que terminamos o curso, que nos vamos casar, com toda a emoção, não é? E quem está do outro lado só com o telemóvel consegue apreender isso, compreendemos também que um som desse tipo, para um humano que o está a ouvir diretamente, não é? Bem, é um som que é diferente, mas é um som que é mais do que suficiente. Permite ouvir música, permite conseguir estar então num concerto, estar num teatro, estar numa entrevista como estamos agora e provavelmente se eu tivesse um implante coclear e o tivesse colocado deste lado, os telespectadores nem se aperceberiam que eu o teria e estaria da mesma forma a ouvir, a responder às suas perguntas e mesmo pela forma como eu falaria, porque é necessário ouvirmos a nossa voz para conseguirmos ter uma boa performance vocal, provavelmente não se aperceberiam. E, portanto, é suficientemente bom para se conseguir tudo isso. Veja-se, volto a dizer, se para a comunidade que nós temos de invisuais, se conseguíssemos transmitir exatamente o mesmo. Seria, efetivamente, e vai ser, com certeza, um grande avanço civilizacional. Já continuamos a conversar. As dificuldades auditivas são comuns a muitos portugueses. O Inquérito Nacional de Saúde, com exame físico promovido pelo Instituto Ricardo Jorge, revelou precisamente essa conclusão. O repórter Tiago Belim entrevistou a investigadora Sónia Namorado, que detalhou ao S+, os dados deste estudo. Quase um quarto dos portugueses têm dificuldades em ouvir e mesmo entre aqueles que usam próteses auditivas, metade diz continuar a ouvir mal. São estas algumas das conclusões do Inquérito Nacional de Saúde com exame físico realizado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Connosco está a doutora Sónia Namorado, que é investigadora do Departamento de Epidemiologia desta casa. Doutora Sónia, quais são as principais conclusões deste estudo? Não há, então, grande saúde naquilo que diz respeito à audição dos portugueses neste momento? Nós, no nosso inquérito, perguntávamos aos participantes se sentiam dificuldades em ouvir o que era dito numa conversa, quer num ambiente silencioso, quer num ambiente ruidoso. E cerca de um quarto dos participantes reportaram que tinham dificuldades. Isto corresponde a 1.600.000 portugueses. Portanto, eu diria que temos muitos portugueses que não estão a ouvir bem. Uma das nossas perguntas era se os portugueses utilizavam uma prótese auditiva e cerca de 2,7% dos participantes responderam que sim, que utilizavam. E fazendo a análise destas dificuldades em ouvir o que é dito numa conversa para as pessoas que utilizam prótese, e estamos a fazer a pergunta se a pessoa tem dificuldades de ouvir utilizando a prótese, não sem a prótese, verificamos que cerca de metade das pessoas que usam prótese continuam a sentir dificuldades em ouvir. Mais concretamente, 15% das pessoas que utilizam prótese continuam a sentir dificuldades severas em ouvir, o que significa que a prótese não está a resolver o problema destas pessoas. E uma vez que as dificuldades auditivas podem contribuir para a pessoa não conseguir fazer tão bem as suas atividades normais, isto poderá condicionar de alguma forma as suas vidas. Fizemos também uma análise estratificada por idades, por região, por escolaridade, nível de escolaridade e por situação perante o trabalho. E houve alguma conclusão concreta em relação a esses dados? Sim, no que diz respeito à idade, aquilo que verificamos é que a percentagem de indivíduos que têm dificuldades auditivas aumenta com a idade, o que é esperado, uma vez que a nossa audição se vai degradando com a idade. É um indicador normal. normal. Indicador normal.
Por outro lado, no que diz respeito às várias regiões do país, verificamos que existem diferenças, algumas bastante elevadas, entre as várias regiões do país. Verificamos que o Alentejo é a região onde temos mais indivíduos que reportam ter dificuldades auditivas, cerca de 28%, e o Algarve é a região em que temos menos indivíduos que reportam ter dificuldades auditivas, com cerca de 15% dos indivíduos a reportarem ter dificuldades auditivas. É uma diferença bastante considerável. Já no que diz respeito ao nível de escolaridade, aquilo que verificamos é que a percentagem de indivíduos com dificuldades auditivas diminui à medida que o nível de escolaridade dos indivíduos aumenta. Ou seja, a percentagem de indivíduos com dificuldades auditivas é bastante superior nos indivíduos que não têm escolaridade ou que têm apenas o primeiro ciclo do ensino básico, diminuindo esta percentagem à medida que o nível de escolaridade aumenta. No que diz respeito à situação perante o trabalho, aquilo que se verificou foi que a maior percentagem de indivíduos com dificuldades auditivas está nos indivíduos que reportam não ter nenhuma atividade profissional remunerada. Neste grupo temos os estudantes, as donas de casa e os reformados. A reportagem do Tiago Belim. Professor, quando é que as próteses auditivas são a solução? Suponho que seja também caso a caso. É verdade, é caso a caso, porque de facto não há uma verdade absoluta, não há nenhuma bitola, embora haja obviamente valores mais ou menos standard, onde podemos pensar que efetivamente há vantagem. Eu permitir-me-ia talvez, quando nós falamos, eu ouço mal, bem, o que é que isso quer dizer? Exato. Não é? Bom, uma coisa eu não consigo ouvir. Por exemplo, imagina, estamos aqui no estúdio, há uma ventilação que vem do ar-condicionado e eu não consigo ouvir. De todo. Não consigo ouvir essa ventilação. Por exemplo, eu antes ouvia os passarinhos no quintal e agora os passarinhos deixaram de cantar. Bom, aí há efetivamente uma perda de audição em que o ouvido deixa de ser, e o cérebro, obviamente, deixa de ser acordado pela existência de um som. Essa é uma dimensão. Mas depois existe outra dimensão, que é bastante mais comum, aliás, eu ouço, mas não percebo. Sei que estão a falar para mim, mas não percebo. Dou-lhe o exemplo. Imagino que se calhar não seja fluente em japonês. Se eu fosse japonês e estivesse aqui a falar consigo, conseguia ouvir-me, mas não iria entender nada daquilo que eu estava a dizer. Portanto, há essa dimensão do ouvir. Eu estou a ouvir um barulho, um som, mas não consigo entender. Ou então, eu ouço, mas não percebo se estiver num ambiente de ruído. Como, por exemplo, em qualquer situação, como um restaurante, um bar, um jantar de amigos, de família, quando estou no metro. Portanto, são dimensões diferentes. Ou eu ouço melhor de um ouvido do que ouço do outro, um ouve muito mal, o outro ouve bem. E, consoante todas essas realidades, teremos que perceber não só se há indicação para uma prótese auditiva, mas também para que prótese auditiva. Porque há muitos tipos de próteses auditivas. Há muitas próteses. Dou-lhe outro exemplo. Imagine que vou prescrever uma prótese extraordinariamente pequenina, que é intracanalar, nem se vê cá de fora, mas uma senhora com 80 anos, que vê muito mal e que já tem uma série de problemas articulares nas mãos e diminuição da sensibilidade. Com certeza que não será uma solução, não vai conseguir utilizar a prótese auditiva e vai deixar a prótese auditiva na gaveta. É rigorosamente a mesma coisa que com os óculos. Muitas das vezes nós nos habituamos imediatamente à utilização dos óculos ou das lentes de contato. Aqui temos exatamente a mesma dimensão. Para um doente que já não está habituado a que os sacos, agora de papel, no supermercado façam barulho quando os abrimos, de repente eles passam a fazer barulho e isso é uma confusão. A pessoa prefere viver no silêncio. O silêncio é mais calmo. O problema do silêncio é a dimensão social. Nós deixamos de conviver com as pessoas, deixamos de transmitir as nossas notícias, as nossas emoções e isolamos-nos. E é isso que, efetivamente, é necessário ser travado. Portanto, o restabelecer a audição da melhor forma, com uma prótese auditiva, com uma prótese implantável. É o restabelecer também de laços sociais, com certeza, digamos não é? assim. E, portanto, no fundo, defender-nos enquanto indivíduos, enquanto seres humanos. Tem que haver aqui uma escolha criteriosa também do tipo de prótese. Claramente. Porque suponho que haja muita oferta também perigosa, como para tudo. Eu não diria perigosa, mas por vezes com uma qualidade inferior àquilo que se pretenderia. Mas, como em
em todas as coisas da vida. Dou-lhe um exemplo. Desde que nos Estados Unidos as próteses auditivas puderam começar a ser vendidas nas grandes superfícies, que houve uma degradação, no fundo, da qualidade da adaptação protésica. Nós, em Portugal, ainda não estamos nessa realidade, portanto, as pessoas não vão a nenhum supermercado, a nenhuma grande superfície comprar próteses auditivas, têm que ir a sítios que, ainda assim, quase todos eles têm uma qualidade bastante razoável. Existem sítios excelentes, não é? A nível nacional, somos um país pequenino também, existem sítios excelentes, mas penso que a profissionalização, a necessidade que nós temos de garantir que quem está nessas casas efetivamente tem uma formação técnica adequada, e não existe legislação sobre essa matéria para já, só em relação àquilo que são, por exemplo, concursos públicos, mas o exigir, da mesma forma que exigimos que o diretor técnico de uma farmácia, que seja um farmacêutico, deveríamos exigir também que nessas casas tivesse um audiologista com formação nesta área como diretor técnico. Isso não existe, tanto quanto eu sei, e, portanto, essa seria, com certeza, uma maior garantia para o cidadão. No entanto, como existe um acesso livre, até e gratuito... Aqui o profissional de saúde, e peço desculpa por interromper, mais indicado será o otorrino? É o otorrino que, efetivamente, na dimensão médica, da mesma forma que temos o oftalmologista para a visão. Mas como as pessoas sabem, não é? Muitas das vezes, hoje em dia, se precisamos de perceber se as nossas lentes de contato estão adequadas, se a lente do nosso óculos está adequada, muitas das vezes recorremos a optometristas, portanto, a um técnico. Os audiologistas têm exatamente a mesma dimensão. Se não houver uma preocupação a nível de doença e for pura e simplesmente uma diminuição da acuidade auditiva, isso é possível ser feito. O optometrista, se tiver dúvidas, vai referenciar com certeza para um oftalmologista, e aqui o audiologista, se tiver dúvidas, irá também referenciar para o otorrino. Em Portugal, esta autonomia técnica não tem tradição. Normalmente o audiologista trabalha sempre com um otorrino. Uma coisa que eventualmente, com os poucos otorrinos que temos e os muitos doentes que temos e tanta coisa que temos para fazer, que eventualmente poderá ser liberalizado. Temos poucos otorrinos e temos muita gente, e cada vez mais exigente, cada vez a querer mais tratamentos. O otorrino hoje em dia é uma especialidade muito abrangente, que vai desde a cirurgia plástica facial, das pessoas que querem ter o nariz mais bonito, pura e simplesmente do ponto de vista estético, ou porque querem ter um nariz mais funcional e não só mais estético, até ainda na plástica facial, porque querem ter umas pálpebras mais bonitas ou querem ter uns lábios mais bonitos. Portanto, isso numa dimensão estética. O professor defende a criação também de uma subespecialidade que se dedique às doenças que afetam o sistema vestibular. É verdade, essa é a área da otoneurologia. Eu penso que mais importante do que as placas, nós dizermos, eu sou senhor professor, eu sou subespecialista em... Obviamente que isso é importante para o cidadão quando procura ajuda e não sabe, tenho um problema assim, com quem é que eu vou ter? Mas mais importante do que isso, efetivamente, e para quem tem a missão de formar os novos especialistas, como eu tenho esse prazer de ter essa responsabilidade, o mais importante é, efetivamente, munir esses novos especialistas dessas competências. Eles serem o mais competentes possíveis desde o dia 1, em relação às várias matérias que a especialidade versa, e que vão, como lhe dizia, passa obviamente pela vertigem do desequilíbrio, não é? Mas vêm desde a cirurgia plástica até à cirurgia oncológica de cabeça e pescoço, de base do crânio, a trabalhar com a neurocirurgia. Portanto, existem várias dimensões, a cirurgia pediátrica, com a otorrinopediátrica. Tem uma especialidade muito abrangente e que, obviamente, tem doentes muito diferentes, claro. Não é? E, professor, outras patologias mais comuns também entre os portugueses? E vou-lhe dar o exemplo do meu caso. Foi-me diagnosticado recentemente uma otite serosa. Do que é que estamos a falar? Estamos a falar fundamentalmente de um ouvido que não consegue compensar. Ora, quem faz mergulho, por exemplo, já saberá do que é que eu estou a falar. Se não, as pessoas, por exemplo, quando andam de avião e sabem, por exemplo, na aterragem, principalmente, os ouvidos tapam.
e que nós tentamos engolir, mastigar, soprar pelo nariz para destapar o ouvido. Se nós tivermos dificuldade em fazer essa compensação da pressão no ouvido médio, então o ouvido pode desenvolver uma patologia, como refere, de otite serosa, em que no fundo há um derrame dentro do ouvido, há uma pressão negativa lá dentro, porque não é compensado, e há um derrame, e aquilo que o doente vai sentir normalmente será um ouvido tapado, uma dor que é uma dor empontada, ocasional, que até pode despertar, o que é muito comum, por exemplo, nas crianças, mais até do que nos adultos, e que acontece mais associado aos síndromes virais respiratórios, portanto, durante o inverno. Nós constipamos e depois, ai, que estou surdo, não é? Sinto que estou debaixo d'água, não estou a conseguir ouvir nada, estou extraordinariamente constipado. Portanto, a otite serosa é esse tipo de otite que, de facto, não é muito comum ser presente no verão, mas, obviamente, eu próprio vi vários doentes com otite serosa no verão e adultos, mas não é o mais frequente. E por causa do verão, exatamente, a água salgada, ou seja, poderá dificultar aqui... A água salgada normalmente é uma benção para o funcionamento nasocinusal. Ativa a clearance mucociliar, portanto os mucos, todos nós sabemos, chegamos à praia, o primeiro mergulho, saímos e de repente temos um bom bocado de ranho, não é? Que sai, nós dizemos, ai, meu Deus, tinha este ranho todo dentro do nariz, porque de facto há uma ativação dessa clearance, dessa limpeza do muco no nariz. Assim. E isso é vantajoso. Obviamente que se nos entrar água para a trompa de Eustáquio, não é? Se nós inspirarmos essa água salgada e ela conseguir entrar até o ouvido médio, poderá efetivamente levar aí alguma inflamação ou mesmo infecção. Mas coisa que é incomum. As otites mais relacionadas com a água salgada, de facto, são as otites ditas externas, que não têm de facto nada a ver com as águas salgadas nem com as piscinas. Têm a ver com o facto das pessoas mexerem nos ouvidos e traumatizarem a pele do ouvido. Essa otite externa, essa chamada, até no inglês, otite das piscinas, não tem muito que ver com as piscinas, tem muito mais que ver com o facto das pessoas gostarem de manipular os ouvidos, coisa que não devem fazer. Claro. O ouvido limpa-se sozinho, limpar a orelhinha só cá fora, é uma conversa recorrente, é lugar comum, mas todos os dias, hoje mesmo, pela manhã, em Santa Maria, exatamente, vi uma série de doentes com cerúmen obliterante porque manipulam os ouvidos e tentam removê-lo, não é? Já continuamos a conversar sobre este e outros temas, vamos fazer um curto intervalo, voltamos.